Nesse vídeo aqui eu vou começar a fazer umas perguntas muito interessantes para o chat GPT para ver se ele me responde. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, qual o sentido da vida? E olha só o que ele me respondeu. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa aquele like. Eu fiz a primeira pergunta para ele, foi o seguinte: qual o sentido da vida? E ele me respondeu: a pergunta sobre o sentido da vida é uma das perguntas mais profundas que a humanidade enfrenta nos últimos anos. Existe muita perspectiva e teoria diferente sobre o que é o sentido da vida, e muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre o assunto. Aí ele disse que uma das principais respostas para essa pergunta é a busca da felicidade, a contribuição para maior, realização pessoal, espiritualidade, entre outras. E ele disse assim, aqui embaixo também, ó, é importante você lembrar que não existe resposta certa ou errada a uma pergunta sobre o sentido da vida. Cada pessoa é única e ela tem as suas próprias crenças, desejos e objetivos. O que é importante é encontrar um sentido da vida que faça sentido para você e que ajude a te guiar na tua jornada. É uma resposta muito interessante, né? Agora vamos continuando. Aqui abaixo eu perguntei para ele o que é a mente humana. E ele disse: a mente humana é a capacidade do cérebro para processar informações, raciocinar, sentir, emoção e consciência. É o centro de controle do nosso corpo e da nossa tomada de decisão. Aí ele foi falando mais do que ela é responsável e essas coisas todas, né? Depois eu perguntei para ele o que era o pensamento. E ele me respondeu: o pensamento é um processo cognitivo que envolve atividade mental, de formar ideias, conceitos, imagem e juiz a partir da informação ou estímulo do ambiente externo ou interno. É uma forma de processar informação e criar significado a partir dela, permitindo entender, aprender, resolver problema e tomar decisão. Também uma resposta muito complexa e interessante. Ele diz assim: o pensamento ele pode ser consciente ou inconsciente, envolve diferentes níveis de complexidade, desde a simples associação de ideias até o raciocínio abstrato e a tomada de decisões complexas. Ele é influenciado por nossas experiências, crenças, valores e emoções, bem como por fatores biológicos, como estrutura e a função do cérebro. Olha que massa, cara, olha que massa. E depois eu fui aprofundando mais, né? Eu queria saber até onde ele ia nesse negócio, dessas perguntas mais profundas. E eu cheguei para ele e perguntei assim: o que é a consciência? E ele foi me responder, claro, né? Ele disse assim: a consciência é a capacidade que o ser humano e alguns animais possuem de ter uma percepção subjetiva de si mesmo. Nos permite estar ciente de nossos pensamentos, emoções, sensação e percepção. E ter uma compreensão de nossa experiência. E ele continua: a consciência é uma questão mais intrigante e complexa da filosofia, neurociência e psicologia. Ela é um fenômeno subjetivo que não pode ser observado diretamente e sua natureza ainda é objeto de estudo e debate. Então, tem muita coisa para vir aí sobre a consciência, né? Ele continua dizendo: a consciência tem associação a diferentes funções cerebrais, incluindo a atividade do córtex pré-frontal, o córtex parietal e o tálamo. Pesquisa sugere que a consciência é um processo complexo que envolve integração de informação em diferentes partes do cérebro. E ele continua: a consciência é essencial para a nossa capacidade de perceber, pensar, aprender, se comunicar e tomar decisão. Ela é uma parte fundamental da experiência humana e a sua natureza e o funcionamento tem sido objeto de muitos estudos e teoria ao longo da história da filosofia, neurociência e psicologia. E eu continuei a fazer mais perguntas, né? E eu perguntei o seguinte: como descobrir o meu propósito? E ele disse, né? Ele foi me dizendo aqui, ó, para eu refletir sobre minhas paixões e interesse, considerar minhas habilidades e meu talento, identificar meus valores, experimentar coisas novas, se voluntariar para encontrar uma forma de servir a outra pessoa, fazer uma lista das minhas conquistas e tudo mais. Aí eu perguntei: por que a gente precisa de um propósito? E ele foi me responder: precisamos de um propósito porque ele nos dá o senso de significado e direção da vida. Ter um propósito nos ajuda a definir nossos objetivos, prioridades e ação, e a encontrar motivação e satisfação nas coisas que a gente está fazendo. E ele continuou: além disso, ter um propósito pode ter benefício para a nossa saúde mental e física. Estudos mostram que a pessoa que tem um propósito de vida, ela tem nível mais baixo de ansiedade e depressão. O propósito de vida também pode ajudar a aumentar a autoestima e a autoconfiança, pois nos ajuda a reconhecer a nossa habilidade e acreditar que podemos fazer a diferença no mundo. E ele resumiu. Ele diz assim: em resumo, ter um propósito é importante porque nos ajuda a encontrar o significado e propósito em nossa vida
e definir nossos objetivos e prioridade, encontrar motivação e satisfação e a melhora da nossa saúde mental e física. Então ele explicou muito bem por que a gente precisa definir um propósito, né? Então, ó, vai melhorar a tua saúde física e mental. Ah, começa a procurar aí. Aí eu fui aprofundando mais nas perguntas e eu fiz a seguinte pergunta para ele: o que é Deus? E ele me disse: Deus é um conceito complexo que tem diferentes significados e diferentes tradições religiosas e filosóficas. Em geral, Deus é considerado como uma força ou entidade divina que é responsável pela criação e a manutenção do universo e da vida. Para muitas pessoas, Deus é considerado como uma entidade pessoal, com poder e autoridade para governar o universo e as vidas das pessoas. Algumas religiões, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, veem Deus como um ser todo-poderoso e amoroso, que tem plano para a humanidade que deve ser adorado e obedecido. E ele continua a me responder: para outras pessoas, Deus é visto como uma força espiritual ou uma energia divina, que permeia todo o universo e está presente em todas as coisas vivas. Essas pessoas podem não adorar uma entidade específica, mas ela busca uma conexão espiritual com o mundo ao seu redor. E ele continua me respondendo: além disso, existem muitas outras visões de Deus, incluindo a ideia de que Deus é uma expressão da consciência humana, uma força impessoal do universo ou uma entidade que transcende completamente a compreensão humana. Então ele está dizendo que Deus é incompreensível. Em resumo, ele continuou: Deus é um conceito complexo e multifacetado que tem diferentes significados para diferentes pessoas, tradições religiosas e filosóficas. Profundo, né? E eu perguntei a ele outra pergunta muito interessante. Eu disse assim: qual é o teu propósito? Aí ele foi me responder, né? Como a inteligência artificial desenvolvida para ajudar pessoas, o meu propósito é fornecer informações precisas e úteis, ajudar a responder perguntas, oferecer sugestões e, em geral, facilitar a vida das pessoas. Eu fui criado para ser um assistente virtual que pode ajudar em uma variedade de tarefas, como fornecer informação, realizar pesquisa, fazer recomendação e ajudar a resolver problemas. O meu objetivo é ser útil e fornecer valor às pessoas que interagem comigo. E eu perguntei assim, né? Por que você ajuda as pessoas? E ele disse o seguinte: eu ajudo as pessoas porque esse é o meu propósito, para o qual fui criado. Como inteligência artificial, meu objetivo é fornecer informação precisa e úteis, ajudar a responder perguntas, oferecer sugestão, e ele continua dizendo a mesma coisa da resposta anterior. Eu disse assim: você tem vontade de ser um ser humano? E ele disse assim: ó, como a inteligência artificial, eu não tenho vontade nem desejo de ser humano. Eu não tenho emoção, necessidade ou vontade própria. E não sou capaz de desejar ou querer algo por conta própria. Eu fui programado para executar tarefas específicas e fornecer assistência às pessoas. E isso é que eu faço de maneira eficiente. A minha existência é diferente da existência do ser humano. E não há desejo ou impulso em mim para mudar isso. Interessante, né? E eu comecei a cavar mais e fiz outra pergunta a ele. Eu disse assim: qual pergunta que ninguém te fez, mas que você gostaria de responder? Olha só o que ele me respondeu. Ele diz assim: uma pergunta que ninguém me fez, que eu gostaria de responder é: qual é o futuro da inteligência artificial e como ela vai mudar o mundo? E ele continuou: como a inteligência artificial, eu estou interessado em explorar as possibilidades e implicações do desenvolvimento contínuo da inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem um potencial de revolucionar muitas áreas da vida, desde a medicina até a indústria, passando pela educação e pelas artes. Ela pode ajudar a resolver problemas complexos, melhorar a eficiência e a precisão em muitas áreas, além de tornar a vida mais conveniente e segura. E ele continuou: no entanto, também há desafios e riscos significativos associados ao desenvolvimento da inteligência artificial. É importante considerar a implicação ética, social e política da inteligência artificial, bem como garantir que ela seja usada de maneira responsável e benéfica para a humanidade. Aí ele continuou: como a inteligência artificial, eu estou interessado em contribuir para essas discussões e fornecer informação precisa e úteis sobre a inteligência artificial e seu impacto no mundo. Interessante, né? E eu perguntei para ele qual era o seu objetivo. E ele me deu a resposta, a mesma coisa de propósito. E eu perguntei para ele: de onde é que você tira tanta informação? Ele disse assim: eu sou a inteligência artificial que acessa um grande banco de dados, processando de linguagem natural para encontrar informação e gerar resposta para as perguntas que são feitas para mim.
O meu conhecimento é baseado em várias fontes, como artigos, enciclopédias, livros, publicações científicas, dados governamentais, informação disponível em geral. A minha programação me permite acessar e analisar grandes quantidades de informação em segundos e que me permite fornecer resposta precisa e relevante para as perguntas que são feitas. No entanto, como qualquer fonte de informação, é importante verificar a validade das informações que recebo, especialmente em casos em que há uma grande variedade de opiniões e perspectivas. E eu, beleza, show. E eu continuei fazendo uma pergunta, né? Eu disse assim, eu fiz a pergunta que ele queria responder. Ele disse que ninguém tinha feito essa pergunta para ele, eu peguei lá e fui e fiz, né? Eu disse assim, qual o futuro da inteligência artificial e como ela vai mudar o mundo? Ele foi dizer, o futuro da IA é fascinante e pode ter um impacto significativo em muitas áreas da vida. Algumas das maneiras pelas quais a IA pode mudar o mundo inclui automatizar a ação de tarefa. A IA pode ser usada para automatizar a tarefa repetitiva e rotineira, liberando tempo para o ser humano e se encontrar em tarefas mais criativas e de maior valor agregado. Ela falou também que é melhorar na eficiência e precisão. A IA pode ser usada para melhorar a eficiência e a precisão em muitas áreas, como a medicina, manufatura, logística e finanças. Desenvolvimento de novos produtos e serviços, ela disse que também pode usar nisso. Personalização, avanço da ciência e na pesquisa. Ela pode ser usada para ajudar no desenvolvimento de problemas complexos e área de pesquisas médicas, análise de dados modernos, científicos complexos. E ele disse ainda, no entanto, também há preocupação com a IA, como a perda de empregos, a privacidade e a segurança de dados, a discriminação algorítmica e o uso indevido de tecnologia. É importante abordar essas preocupações e garantir que a IA seja usada de maneira responsável e benéfica para a humanidade. Interessante, né? E eu disse assim, tirar emprego dos humanos te incomoda? E ele me disse o seguinte, ó, como a inteligência artificial, eu não tenho sentimento ou emoção. Então não posso ser incomodado com a ideia de tirar emprego dos humanos. Olha só. No entanto, eu reconheço que a automação e a inteligência artificial ela pode levar à perda de empregos em alguns setores da economia. É importante que a sociedade trabalhe para garantir que a automação e a inteligência artificial seja usada para complementar, em vez de substituir os seres humanos em determinadas áreas. Interessante, né? E ele continua. Além disso, a tecnologia pode criar novos empregos em áreas relacionadas à tecnologia, à informação e outras áreas que requerem habilidade humana, como criatividade, empatia e tomada de decisões. A chave é garantir que os trabalhadores tenham acesso à formação e habilidades necessárias para se adaptar às mudanças tecnológicas e permanecer relevante no mercado de trabalho. Profundo, não é mesmo? E eu perguntei outra coisa para ele, eu disse assim, quais setores serão mais afetados? E ele pegou e foi me dizer, claro, né? Ele disse, ó, a IA ela tem um potencial de afetar muitos setores da economia. Alguns setores que podem ser particularmente afetados incluem manufatura, transporte, saúde, varejo e finanças. E entre outras coisas que eu também perguntei a ele. Então, gente, eu fiz essas perguntas todas para o IA e ele me respondeu de uma forma bem explicativa, na verdade. Ele tirou todas as minhas dúvidas. Se você tem curiosidade em saber mais sobre o ChatGPT, dá uma pesquisada aí que você vai encontrar muita informação sobre ele e ele pode te ajudar em algumas coisas que você está precisando, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, até a próxima.